Meus amados irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, na 19ª semana do tempo comum. Santo Agostinho, ele vem nos delegar para nós uma frase que vem levarmos, mexer com o nosso orgulho, que nós possamos então deixarmos essa arma letal para fora e assim compreendemos o verdadeiro amor que se encontra dentro do nosso coração. Santo Agostinho, assim ele fala que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Se então Santo Agostinho deixa para nós essa frase, e assim nós também iremos agradecer a todos vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões da nossa liturgia. Que Deus vos abençoe. Agora chegou o nosso momento da nossa oração e assim possamos nos deleitar no coração do nosso Senhor. Soberano Rei, Senhor dos Senhores, amado Pai, no silêncio que se encontra o nosso corpo neste amanhecer, desejamos lhe agradecer pela paz, a sabedoria, a força que foi restaurada durante o descanso noturno. Pai, agradecemos por olhar hoje o mundo com os seus olhos cheios de amor, paciente, compreensivo, manso, cuidadoso e humilde, de poder ver além das aparências dos teus filhos, isso é, nossos irmãos, como tu mesmo o vês, ó Pai. Assim, amar a cada um deles de acordo com o vosso amor. Senhor, Senhor dos Senhores, agradecemos por tampar os nossos ouvidos de todas as calúnias e principalmente por guardar nossa língua, ó Pai. Soberano Rei, que as suas bênçãos fortalecem a nossa alma, que sejamos bondosos, alegres para aqueles que se aproximam de vós, sintam-se a tua presença em nós. Assim seja. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vá falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirija-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilou muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos.
Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossas bocas, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhuma desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Quem vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados, queridos irmãos, hoje em nossa primeira leitura mostra-se uma suavidade que é a palavra de Deus quando nós recebemos e quando nós alimentamos de Deus, assim nós passamos para as pessoas, para os nossos irmãos, Deus, a palavra de Deus, porque ela se encontra dentro de nós. É assim então que o sacerdote Ezequiel, que caíra de rosto por terra, firmando-se na glória de Javé, na glória de Deus, ele ergue-se novamente em virtude da força do Espírito que nele entrou, isto é, Deus, a palavra de Deus. Deus então coloca ele de pé, ele consciente das suas faculdades, ele escuta 3 palavras que Deus lhe fala: Filho do homem, vai falar à casa de Israel. É uma forma de que Deus nos fala como filho do homem, que nós somos cheio do sentido da transcendência divina. Então Ezequiel, ele experimenta fortemente, mesmo em sua fragilidade humana, ele experimenta fortemente Deus, o sentido da divindade de Deus que transcende na vida de Ezequiel. Através do carisma profético, ele é um dom que absolutamente é gratuito de Deus. É o Senhor que nos dá esse carisma profético para que assim nós possamos profetizar com o carisma de Deus a palavra que Deus então nos alimenta. Jesus então possa usar também esse mesmo da forma que seja dado como uma forma apelativa, como filho do homem, na qual indica o modo que está conosco e da forma que está diante de Deus. Jesus também utiliza essa forma, então, filho do homem, para indicar que ele é estar conosco e ao mesmo tempo diante de Deus,
mas também nos indica que, como aconteceu com os outros grandes profetas, é uma ação simbólica, mostra que a palavra de Deus está na boca do homem, enquanto os lábios de Isaías foram purificados com a brasa, que se encontra em Isaías 6, capítulo 6, versículo 3 ou 7, enquanto Deus introduziu a sua linguagem na garganta de Jeremias, no capítulo 1, versículo 9, agora dá-nos o livro de Ezequiel, que se encontra viver na civilização, começa com as escritas. Ezequiel, então, ele ao alimentar-se da palavra, ao ele digerir a palavra, ele assimila a vontade de Deus, ele leva a vontade de Deus, ele leva a vontade divina, e essa vontade revela então a palavra que é de Deus, e não a palavra de Ezequiel, a pessoa Ezequiel, mas sim a palavra divina. Mas também passa a ter também a visão profética das realidades que se encontram pela palavra, isso eu quiser, que se encontram por Deus. E ao comunicar a palavra, propriamente o nosso Senhor que está proclamando a palavra, é o nosso Senhor que é preciso que ele em primeiro e que ele alimenta, ou que ele melhor, ele dá de alimento para com todas as pessoas que escutam a palavra e acolha como Ezequiel a acolheu. Ezequiel também, ele dá como um profetismo de um passo à frente. O profeta não é chamado a repetir a palavra de Deus, mas ela é repor, ela é transcender, ela passar o que ele recebeu de Deus, o que recebeu do Senhor, uma forma igual ao que o Senhor lhe passou. Não há uma mudança de vírgula, não há um ponto extra, é simplesmente a palavra, e a palavra é de Deus. Foi assim então que todas as mensagens divinas que ao chegar aos seres humanos através do profeta Ezequiel, chegou-se com a linguagem divina, e assim fez com que eles entendessem a mensagem divina que foi enviada por Ezequiel. Assim ele foi chamado então a comunicar a palavra, mesmo que ela seja muito vasta ou pode ser dolorosa, como forma de lamentações, gemidos, choros, mas tudo isso é simplesmente para levarmos a conhecer Deus em sua misericórdia, porque o Senhor, ele sempre nos dá o que é de melhor, nunca o que é fraco, e sempre nos entrega a melhor para cada um. É um privilégio, é uma graça. Não podemos meditar a palavra, não podemos saborear a palavra, podemos completar, ou melhor, contemplar a beleza que se encontra na palavra de Deus em sua profundidade, pois muitas vezes quando nós saboreamos, nós temos a palavra de Deus que desce sobre nós como doce mel, como se escreve então o profeta. O Apocalipse também acrescenta que a palavra doce como mel na boca se torna amarga nas estranhas, no capítulo 10, versículo 9, pois leva consigo exigências nem sempre fáceis de cumprir, especialmente o testemunho que exige muito esforço, muitas vezes sofrimento, muitas vezes desespero, muitas vezes nós passamos por um momento no deserto, numa escuridão, que nós não sentimos mais a presença de Deus, é vida como um rolo compressor sobre nossa vida, sobre todos que se encontram ao nosso redor. Mas ao nós retornarmos de novo, escutarmos a palavra, ela volta para nós, doce em nossa boca, mas o amargo, ele vai embora, porque a plenitude divina é alegria e é vida.
Assim, meus queridos irmãos, meus queridos amados, hoje Deus nos traz para nós como nós devemos então nos alimentarmos da palavra de Deus, como devemos saborear essa palavra, e ao nós sentimos o gosto, nós levamos para o nosso irmão este mesmo alimento, para que eles possam também sentir-se fortalecido, sentir-se vigorado, alegres e felizes, para mais e mais souber lidar com todas as escuridões e os desertos que se encontra ao redor, ou melhor, que se encontra na vida, que se encontra no cotidiano, até o dia que o Senhor nos chamar. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje é dia de Santa Clara de Assis. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193. E o interessante é que seu nome vem de uma inspiração dada à sua fervorosa mãe, na qual ela, inspirada, lhe revelou que sua filha haveria de iluminar o mundo com a sua santidade. Clara de nome, mas clara de vida e claríssima de virtude, pois assim celebramos o dia e a memória dessa jovem inteligente e bela que se tornou-se dama dos pobres, apesar de pertencer-se a uma família nobre, mas ela se destacou bem cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao deparar com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, ela se apaixonou pelo estilo de vida no qual os franciscanos usavam. Então, em 1212, quando tinha apenas 18 anos, ela abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis na península e teve seus lindos cabelos cortados como sinal de entrega total a Cristo pelos pobres, castos e obedientes. E ao dirigir-se então para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, ou as Clarissas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente no longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade divina. Nada podendo contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar com o Santíssimo Sacramento os muros onde que homens violentos queriam e desejavam invadir o convento de Assis. E ela então, com o Santíssimo Sacramento, expulsou todos esses homens. E assim, a assistir um ano antes de sua morte, quer dizer, no ano de 1253, a celebração eucarística sem precisar sair do seu leito. Por muitas razões, ou melhor, por essa razão, que Santa Clara é dada como também patrona da televisão, ou por esse motivo, que então ela pôde assistir a celebração eucarística pelo seu leito de cama. Santa Clara, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós.